Amigos, muito bom dia. Hoje, 9 de agosto, nós estamos numa quinta-feira de 2018, né, 9 de agosto. Estamos iniciando o plantão JC e Amazon Play TV Digital. Hoje eu estou aqui, né, não deixei o Fred trabalhar sozinho, porque eu tinha que vir, né, Fred? Porque, verdade. Não é isso? Porque Merecia. nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa muito especial. E eu queria que a Bia coloque aí a manchete do JC de hoje, por favor. Então, bem em cima, o melhor destaque do JC, na coluna de indústria, na página de indústria, Cian comemora 39 anos com uma entrevista aqui no Jornal do Comércio. E é com muito prazer que nós recebemos aqui o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o empresário Wilson Périco. Bom dia, Wilson, prazer tê-lo aqui. Um prazer é meu, muito bom dia, Oswaldo, Fred, a equipe do Jornal do Comércio, da Amazon Play. Então, uma alegria muito grande participar com vocês desse programa, principalmente em comemoração aos 39 anos de aniversário da atividade do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Pois é, Wilson, a gente estava conversando aqui em off, e eu que acompanho muito o andamento aí do nosso polo industrial de Manaus, e então o que acontece? 39 anos, 30 com histórias maravilhosas dos grandes períodos em que outros não atrapalhavam o nosso desenvolvimento, não é isso? E como você mesmo disse, vamos deixar a grande festa para o ano que vem. Porque esse ano renova tudo, renova presidente da República, renova senadores, renova governador, deputados federais, deputados estaduais. Quem sabe Papai do Céu não ajude a gente a partir do ano que vem, com essa turma nova ocupando cargos na República, e venha trazer bons ares para o nosso polo industrial. Então eu queria que você fizesse inicialmente um balanço com todas as dificuldades que existem, como é que está o nosso polo industrial de Manaus. Oswaldo, sabe que quando eu cheguei, eu observei no mural aqui na entrada, e tem uma capa do Jornal do Comércio, onde estão presentes os senadores à época, o governador, o presidente da Federação das Indústrias, Antônio Silva, a minha pessoa, uma fotografia também, e a manchete é Todos Unidos pela Vitória do Amazonas. O que nós esperamos é que isso sim aconteça sempre, que os interesses do nosso Estado, que os interesses da nossa sociedade estejam acima dos interesses pessoais e político-partidários. A bandeira, o partido tem que ser um só, o nosso Estado. Então, quando você fala dos ataques, e esses ataques estão cada vez mais frequentes pela imprensa, interesses outros do Sul e Sudeste contra o modelo Zona Franca, e se usam de falácias, a renúncia fiscal. Ora, é verdade, a nossa renúncia fiscal existe, ela está abrigada pela Constituição Federal. Só que dos 27 estados, os entes federativos, 26 estados mais o Distrito Federal, apenas 8, dados da Receita Federal, apenas 8 devolvem à União valores em arrecadação de impostos, valores esses que superam o repasse compulsório que todos os estados recebem. E dentre eles? O estado do Amazonas. São os 3 estados do Sul, 4 estados do Sudeste e 1 estado da região Norte. E são todos estados onde existe algum tipo de incentivo à atividade. Em alguns estados, a verdadeira renúncia, porque você renuncia a alguma coisa que você tem. Quando você não tem, você não pode renunciar. Por que eu falo isso? Depois da Segunda Guerra, até o meados dos anos 60, o estado do Amazonas vivia das benesses do governo federal. Nós não tínhamos uma atividade aqui. Até o advento da Zona Franca, com uma assinatura do decreto, instituindo uma área já com as premissas que nós temos hoje. Ou seja, ninguém abriu mão de nada. E a partir desse momento o Estado do Amazonas passa a ser superavitário, passa a devolver à União em arrecadação de impostos valores que superam esse repasse compulsório, como eu disse. Então, a primeira pergunta que eu faço é
a chamada renúncia fiscal, o problema do país ou a falta de uma política desenvolvimentista para os demais 19 estados, com as potencialidades desses estados, para que esses estados também possam ser superavitários, gerando riqueza, renda para o seu povo, e não depender das benesses do governo federal. A outra coisa que falam muito é que o incentivo da Zona Franca tira a competitividade das indústrias do país. Fere essa relação de competitividade, que fica desigual. Ora, o Brasil tem 3.530 mil empresas. 335 mil empresas, desculpa. Apenas 0,5%. Então, o estado do Amazonas tem 3.300, é 0,06. Incentivadas pelo modelo são 430. Isso dá 0,000, alguma coisinha. Ora, se em 50 anos de modelo nós temos nem 0,5% das indústrias do país, aonde é que nós oferecemos esse desequilíbrio? Aonde é que nós causamos o mal à competitividade dessas indústrias? Então, são temas que as indústrias e interesses outros, de outras regiões, principalmente do Sul e Sudeste, se utilizam de lobby para motivar a mídia a agredir, a atacar o modelo Zona Franca, para tirar o foco do verdadeiro problema, que é a falta de uma política industrial que considere o país dentro da amplitude que o país tem, que considere todas as regiões do país dentro de um programa maior, que é um programa nacional. E aí vem a nossa lição de casa. A nossa briga conjunta para que isso aconteça. Não pode ter interesses outros que não seja o Estado do Amazonas. Aí é governador de estado, são os senadores, são os deputados, é o prefeito da capital, porque a Zona Franca é de Manaus, não é do Amazonas. Então não pode também o nosso gestor, nossa turma daqui de casa, desrespeitar o modelo, como acontece com as vezes do distrito hoje, por exemplo. São intrafegáveis e ninguém quer cuidar. Mas isso não tinha sido resolvido há um mês atrás? Tinha sido resolvido há 10 anos, se for entrar no que todo mundo fala. Não, pelo menos eu vi na mídia que foi assinado não sei mas eu já não... Oswaldo, eu tive uma discussão pública, porque se remontou aquele convênio que a Suframa tinha assinado com o CIEAN lá atrás, para voltar a essa discussão. O convênio foi de 43 milhões, esse dinheiro foi todo devolvido porque teve aquele problema que findou com a maior maldade que já fizemos com alguém da terra, que foi o que fizeram com a doutora Flávia Grosso. Tudo bem. Passados 3 anos fizeram outro convênio para a mesma atividade de 130 milhões. E nada aconteceu. Esse convênio foi feito com a prefeitura repassou para o Estado, nada aconteceu. Fizeram um outro convênio, que aí fica nessa discussão, faz 2 anos que está essa discussão, o dinheiro tinha sido já rubricado para cá, só que não apresentaram os projetos. E isso já faz 8 meses que, não, daqui uma semana vai sair, daqui uma semana vai sair, e nada acontece. Não, e nada acontece. Aí vem o programa de revitalização e de tapa-buraco de 10 mil vias da cidade de Manaus. Nenhuma rua do distrito foi contemplada. Nenhuma via do distrito foi considerada dentro de um plano de 10 mil ruas em Manaus de tapa-buraco, não é revitalização. Então eu falo, como é que nós queremos nos defender de ataques de outras regiões se nós mesmos não cuidamos daquilo que é nosso? Amigo. Então, é onde eu falo que quem faz mal para nós, muitas vezes somos nós mesmos. Não é ninguém de fora. Então, se nós não cuidamos daquilo que é nosso, quem acha que alguém de fora vai cuidar? Se nós não nos unimos para defender aquilo que nós entendemos ser nosso direito, quem é que vai respeitar os nossos direitos? E é isso que nós esperamos que aconteça a partir de uma nova gestão, que você citou, as eleições esse ano. Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio. Como eu estava com saudade daqui, uma semana que eu não venho. Verdade. Então eu provar o nosso cafezinho, né? Falar muito, tá? Mas agora é a tua vez. Não, tá bom. Meu parceiro. Périco, a gente sabe que um ano eleitoral é um ano de muitas expectativas e também um ano de muita, na verdade, de você ficar projetando o que vem pela frente. E a gente sabe das candidaturas que foram postas à mesa, elas têm um peso no final das contas no tratamento que o governo federal poderá vir a dar ao Polo Industrial de Manaus, à Zona Franca de Manaus. Daquelas candidaturas colocadas
pela definição das convenções. Como é que você analisa esse quadro que o eleitor amazonense tem, aquele que luta pelos interesses e que vê, de repente, alguma bandeira que possa realmente se balançar em favor de uma melhor relação do governo federal com o Amazonas, especificamente com o Polo Industrial de Manaus e a Zona Franca de Manaus? Bom, Fred, todo período de eleição é um período de muita reticência na cabeça de todo mundo, exatamente por conta dessas incertezas. Quem é que vai ser o próximo gestor? Qual é a política que esse gestor vai adotar em diversas áreas? E na atividade econômica, principalmente, que é o que nós estamos falando. Eu vou me ater a expressar o meu entendimento do momento. Eu não vou aqui fazer nenhuma conjuntura com os nomes que estão pleiteando o cargo nem de governador, nem da presidência da República. Mas uma coisa que é um anseio da população, da sociedade brasileira como um todo e da nossa, é que nós possamos deixar de ter vergonha dos políticos. Que nós possamos ter pessoas de bem da sociedade ingressando numa atividade política sem o receio de ter na testa a pecha de ser político. E isso você faz escolhendo pessoas dignas e ações dignas por parte dessas pessoas. Não pode se deixar contaminar também por aquele meio que aí está. Hoje o país passa por uma insegurança jurídica muito grande por conta dessas incertezas políticas. Veja que dissonância e que absurdo nós vivemos hoje em termos de conceitos morais e cívicos nesse país. Todo mundo preocupado porque nós temos um general concorrendo numa vice-presidência, mas ninguém está preocupado de ter um condenado preso pleiteando concorrer à presidência. São valores antagônicos que deixam qualquer um estupefato de pensar que na possibilidade de uma pessoa que foi condenada, que tem todos os crimes comprovados, documentados, não tem mais dúvida se teve ou não teve crime, ninguém está discutindo isso. Agora, querer abraçar que um condenado concorra à presidência da República, isso é o maior absurdo que tem. Eu não estou falando isso de questões partidárias, não. Eu não tenho vínculo partidário. Mas eu estou falando do indivíduo. Se o indivíduo ele está condenado, ele não pode pleitear a nada que seja público. Ele foi condenado por corrupção, por desvio, por malfeitos. Dinheiro que era do público, ele tratou isso como coisa própria. Isso foi comprovado. A gente tem aí o presidente da República que está envolvido em escândalos também. Como é que um cara vai às 10 horas da noite conversar em segredo com um bandido na garagem do palácio? E está aí na presidência da República. Como é que o senador que foi condenado pode voltar a concorrer à eleição? Então, essas questões que deixam a população e os investidores reticentes com relação ao momento que nós estamos passando. Então, o que eu espero, de verdade, e sem nenhuma ligação com o programa de TV, o que você espera do seu país, o que eu espero é que nós possamos começar a construir um ambiente melhor em termos de dignidade, em termos de civilidade para o que nos resta de vida, mas principalmente para as que vêm depois da gente, né? Meu neto está aí, então preciso que ele tenha um lugar melhor para viver. O meu filho está na Austrália faz 2 anos e eu não tenho argumentos para usar para falar para ele voltar. Eu então perdi, isso me entristece. Esse ano, 2 filhos. Um está indo para a China e o outro para os Estados Unidos, embarca agora dia 17 para estudar lá. Pois é. Entendeu? E a gente não tem argumento para falar, fica aqui que nós vamos fazer alguma coisa, tem essa possibilidade para você desenvolver sua carreira profissional. Nem as pessoas físicas não têm segurança jurídica, quanto mais uma Não, empresa. É muito difícil, é muito difícil. E aí eu falo também uma outra coisa. Existem um monte de mazelas sociais que nós estamos vivendo. Então a questão da segurança é uma, a questão da saúde pública é outra. Mas isso são coisas pontuais que você resolve naquele momento, a questão da saúde daquela pessoa. Para você mudar uma sociedade, a educação é primordial. Nós precisamos rever os conceitos de educação. Nós não podemos mais aceitar
uma educação da forma pública, do jeito que está aí, que não preze pela comprovação do aprendizado. Hoje, as escolas públicas são proibidas de reprovar porque precisam abraçar uma população por conta de uma bolsa que essa família recebe. Não. Nós precisamos resgatar o respeito ao educador, nós precisamos resgatar a comprovação do aprendizado, porque essas pessoas, desses últimos 15 anos, pelo menos, já estão ingressando nas carreiras universitárias, e esses profissionais, com o perdão da palavra, na sua grande maioria, são medíocres, sentados na cadeira universitária, e vão sair para trabalhar na área de saúde, vão sair para trabalhar na área de serviços, vão sair para serem engenheiros que não têm a menor condição de dar o serviço que a população precisa. Então nós precisamos rever isso também. Eu acho, Wilson, dentro desse seu caminho, falando de educação, que eu também concordo plenamente que um país começa por um povo educado. Então, se você não preparar, e nós tivemos a infelicidade, em governos recentes, quando mudou o currículo, a grade escolar, que quis introduzir uma série de assuntos que são polêmicos, que deveriam ser discutidos com a sociedade primeiro, para depois levar para a juventude, que será o futuro desse país. Ontem nós recebemos aqui, eu e o Fred, no programa que a gente faz toda segunda, quarta e sexta, 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, uma educadora, que o que o povo está clamando, e você acabou de dizer, é uma educadora, uma conselheira tutelar, que nunca esteve à frente de um partido político ou de uma candidatura, e ela está colocando o nome dela, com toda a experiência que ela tem, já adquirida nesse setor principalmente, cuja educação é o básico, para disputarem uma cadeira aí, a deputada federal, que é a conselheira tutelar Rose Dalva, Aquino, que esteve conosco aqui ontem. Então, ela fala o dia a dia, como conselheira, as coisas que ela vê, que ela assiste, que ela tem que tomar uma decisão, e vê que o que faltou foi educação. E você sabe, nós somos de uma época que jardim da infância, primário, ginásio, colegial... Admissão. O exame de admissão, para você sair do primário para ir para o ginásio, você fazia o exame de admissão, que era para comprovar o aprendizado dos 4 anos do primário, para você poder ir para o ginásio. Terminado o ginásio, você fazia outro exame de admissão para poder ir para o colegial. Hoje, você proíbe a reprovação. O professor perdeu o papel dele, perdeu o respeito dos alunos, ele perdeu deixou de ser o ícone da sociedade. A minha cidade natal, uma cidade pequenininha do interior, tinham 4 autoridades. Era o padre, o prefeito, o delegado e o professor. E um pouquinho antes o gerente da Pernambucana. Você sabe que hoje você não vê. A minha família, minha mãe fez pedagogia, minha irmã fez pedagogia, seguiram carreiras de educadores. Era o normal, o estudo chamava curso normal. Você não vê hoje no jovem perguntar o que ele vai querer fazer. Você não vê ninguém dizendo que vai querer ser professor. Porque hoje quem usa da cadeira de professor são profissionais que estão no mercado, que têm um tempo, ou precisam completar sua renda, e que vão dar aula. Porque deixou de ser uma carreira profissional dentro da dignidade que já houve no passado. Nós precisamos resgatar isso também. Então, é uma melhor qualificação, o respeito a esse profissional. Na Alemanha, eu ouvi esses dias que uma das categorias de juristas da Alemanha pleiteando um aumento de salário, porque fazia algum tempo que não tinha um reajuste, e a Angela Merkel falou assim, peraí, você quer ganhar mais do que o professor que te preparou para você ser o advogado que você é, para você ser o juiz que você é? Não pode. Então, esses conceitos nós temos que resgatar. Ficava de pé, o professor entrava na sala, nós ficávamos de pé. Nós cantávamos o hino nacional todo dia. Educação moral e cívica. Nós tínhamos o hino à bandeira que nós cantávamos todo dia. As crianças não sabem que existe um hino à bandeira, não sabem quais são os símbolos nacionais mais. Então isso tudo se perdeu, como o Oswaldo falou, e nós temos, sim, que resgatar para podermos pleitear dessa nova geração algo melhor para o futuro. Inclusive na questão de educação, há um repasse
da indústria Pra para UEA. viabilizar o ensino superior no Estado. E muitas vezes esse repasse ele não consegue se reverter em contrapartida de resultados, até mesmo Você o foi muito desenvolvimento. feliz, você tocou num ponto. Então, ah, voltando àquela questão do modelo Zona Franca, se ele é um peso ou se ele é uma virtude para o país. Tirando a questão do repasse de tributos, que supera a questão federal, nós temos ainda a taxa de SUFRAMA e a taxa do PID, a zero de PID, que nós repassamos, isso nos últimos 5 anos totalizam aí perto de 7 bilhões e meio de reais. Esse dinheiro foi para onde, Wilson? Foi para os cofres públicos compor o superávit primário do governo federal. Voltou? Nem um centavo. Aí, na questão estadual, e quando eu falo isso, nós não podemos repetir os erros do passado. Nós estamos passando pelo terceiro momento socioeconômico da nossa história como Estado. O primeiro foi lá no extrativismo. Ninguém em sã consciência imaginava que algum lugar do planeta pudesse se produzir mais borracha in natura que nós tínhamos aqui do que o Amazonas e a Amazônia. Nós não nos preocupamos em nem desenvolver novas tecnologias para aquela atividade extrativista e não nos preocupamos em atrair para cá o fabricante dos produtos derivados daquela matéria-prima. Fabricante de pneu, calçado e tudo mais. Findou que hoje estados brasileiros produzem mais borracha que o próprio Amazonas. A Tailândia hoje é o maior exportador de borracha do mundo e nós praticamente vivemos aí 4 décadas de bonança, mas também quase 3 décadas depois de penúria. O segundo momento foi o modelo Zona Franca no final dos anos 60. Focado no comércio, e o comércio foi quem coordenou, liderou a riqueza desse Estado, em termos de arrecadação de impostos, em termos de geração de emprego. Que com uma abertura de mercado assinada pelo governo Collor no final dos anos 80, o comércio da cidade morreu. O Zona Franca, como todo mundo conhecia, que vinham para cá fazer compras, tinha até cota para sair com produtos aqui, deixou de existir, e hoje nós estamos sobrevivendo da atividade industrial. Nós não podemos pensar que essa atividade vai sustentar esse Estado por mais 2 décadas, que não vai. Por uma série de fatores. A inovação tecnológica é um deles. Veja o televisor, o que era, o que está e o que é que vai ser daqui a pouco. Então, nós não podemos nos permitir repetir os erros do passado. Quando você fala da UEA, 95% do ICMS do Estado é arrecadado na capital, ou seja, o Estado é extremamente dependente da atividade econômica da capital. Nós temos outros 61 municípios no Estado que, por essa análise, geram riqueza, não geram pobreza. Mas são municípios que têm potencialidades mapeadas, minerais, em fármacos, a piscicultura, a fruticultura, o turismo, que nós precisamos desenvolver. E você desenvolve isso com qualificação. A UEA é um catalisador, tem a capilaridade necessária para a gente poder promover essa mudança, porque ela está presente fisicamente ou remotamente em todos os municípios do nosso estado. O ano passado, que foi um ano difícil para a atividade industrial, foram repassados para a UEA 370 milhões de reais. É um repasse direto das indústrias para a UEA. Existem outras 2 rubricas, que são o Fundo de Turismo e Interiorização, o FTI, e o Fundo da Pequena e Média Empresa, que é o FMPS. Essas 3 rubricas, que não entram no orçamento do Estado, totalizaram no ano passado 1,2 bilhão de reais. Ou seja, nós temos recursos hoje oriundos da atividade da indústria, que possibilitam o Estado a fazer a lição de casa que nós precisamos para encontrarmos outros pilares de sustentação socioeconômica. Tirar o Estado da dependência que tem hoje da capital, em termos de geração de riqueza, e tirar o Estado da condição de refém que nós somos hoje de Brasília, porque nós não podemos diversificar a atividade aqui, porque não são fixados PPBs para você poder atrair investimento. Inclusive o setor mineral, ele é travado, né? Ele pois não é. consegue destravar uma atividade que poderia gerar a nossa economia, principalmente no interior do estado. Oswaldo, uma coisa, nós temos que ter sim, ser sensíveis à opinião pública, somente fora do país, mas não submissos. Nós temos potencialidades minerais. A segunda maior reserva de potássio está no Amazonas.
a 800 metros, 1 quilômetro de profundidade, enquanto que a maior reserva que está na Rússia está a quase 8 quilômetros de profundidade. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo, no Amazonas. O Canadá, com apenas 2%, 98% está na nossa terra. Apenas 2% o nióbio participa da economia do Canadá, com 43% da balança comercial. Então, nós não podemos aceitar, não pode. Peraí, não pode não. Eu quero saber qual é a contrapartida que eu preciso oferecer para explorar essa riqueza, porque eu preciso dessa riqueza para ter a sustentação socioeconômica desse Estado para os próximos 50, 100 anos. E não pensar pequeno como algum gestor recente estava pensando em como tributar o potássio. Não! Tem que pegar e atrair para cá o fabricante do fertilizante e trabalhar em cima desse incentivo para gerar riqueza e atender o mercado brasileiro, que hoje importa 92% do fertilizante, a partir daqui. E isso não precisa do governo federal, não está abraçado pelo modelo Zona Franca, é uma decisão do governo do Estado. Então é vencer as barreiras pseudo-ambientalistas. Ninguém preserva mais e quer preservar mais a natureza do que nós aqui. E os números dizem isso. Né? Nós temos mais de 93% da nossa floresta preservada. E isso não pode ser ônus para o nosso Estado, tem que ser um bônus. Então, ninguém quer desmatar, ninguém quer predar. Nós queremos continuar preservando. Porém, com os olhos no futuro. Gerar a riqueza necessária que o nosso povo precisa para dar dignidade a esse povo, para dar a esse Estado condições de se sustentar socioeconomicamente. Agora, todas essas questões aí, ela não está envolvida nesse pacote desses interesses outros que parece que querer engessar e mobilizar a economia amazonense por alguma razão? Pronto. E aí que eu falo que nós precisamos nos unir naquilo que é interesse e direito do nosso Estado. E aí não tem bandeira político-partidária, não tem interesse pessoal, o interesse maior que é o nosso Estado. Então vamos lá. Nós precisamos das licenças ambientais. Você precisa de vontade política, inteligência e competência para você poder atingir os seus objetivos em todas as questões. Nós não conseguimos pavimentar um pedaço de estrada de 400 quilômetros por razões pseudo-ambientalistas também. Você tirou da minha boca. Eu queria, dentro da pergunta do Fred, que você complementasse, você como dirigente industrial, como dirigente de uma classe das indústrias aqui no modelo, caso a BR-319 tivesse em plena operação, em termos de logística, em termos de custo do produto que é feito aqui e é exportado para o resto do Brasil e também para o exterior, nós teríamos uma redução, inclusive com o ganho de tempo desse produto chegar de uma ponta a outra? O maior ganho seria o tempo. Então, certamente, o acesso aos mercados consumidores seria mais rápido. Você teria um outro viés de competitividade na questão de logística, que hoje nós temos só o aéreo e o fluvial. Você tendo um rodoviário, você teria o terceiro, e aí você poderia pegar e melhorar a questão da negociação desses custos. E mais que isso, a questão da soberania nacional. As Forças Armadas diz que a BR-319 é uma ferramenta importante para a agilidade da ação do Exército Brasileiro na defesa das nossas fronteiras. E nós tivemos o ministro do Transporte, que foi desse Estado. Nós temos relações, e o ministro do Transporte está em Manaus, que vai ser homenageado na Assembleia Legislativa hoje. E nós não conseguimos pavimentar 400 quilômetros de estrada. Nós não estamos falando de abrir uma estrada nova. Nós estamos falando de pavimentar um trecho de 400 quilômetros, que é o trecho do meio, para que nós possamos ter trafegabilidade o ano todo. E nós não conseguimos destravar isso por quê? Por falta de empenho político, de interesse e vontade política e de coesão política em defesa daquilo que é nosso direito. Não é só para o estado do Amazonas, é para toda a região norte. Por que o Amazonas não consegue resgatar o protagonismo que teve quando os recursos gerados aqui eram administrados pela SUFRAMA para desenvolver todos os estados da região norte? Porque esses recursos estão sendo arrestados daqui. As verbas da SUFRAMA estão sendo arrestadas pelo governo federal, desde o governo Fernando Henrique. São mais de 9 bilhões de reais nesses últimos 8, 9 anos que nós deixamos de ter. E esse recurso, em sendo administrado pela SUFRAMA, poderia trazer
desenvolvimento e infraestrutura, não só para o estado do Amazonas, mas para os demais 5 estados acobertados pela Sulframa. Mas não, nós permitimos que esse recurso vá compor o superávit primário do governo federal e, em troca, você consegue favorecer deputado ou senador com medidas provisórias ou projeto de lei que vai pegar parte desse recurso para fazer alguma coisa que poderia ter sido feito há tempos, resolvendo a nossa vida aqui. Então, essa troca política, nós nos permitimos, porque nós entramos nesse jogo político também. Então, é isso que nós temos que pensar em outubro, quando a gente for colocar o nosso voto. Quem é que nós vamos votar e como é que nós vamos cobrar dessas pessoas o compromisso que nós, sociedade, queremos deles? Eu queria só voltar para uma questão, quando você fala, por exemplo, dos repasses para o governo do Estado. A indústria repassou no ano passado 370 milhões, mais 1,2 bilhões, somando dá quase... Não, 1,2 foi o total das taxas. O total somando com os 370. A UEA, o FTI e o FMPS. Então, 1,2 bilhão, que é um volume considerável. E não há uma forma, ou se é que existe, de você acompanhar a contrapartida disso, de você criar um conselho, um comitê, enfim. É exatamente isso que nós estamos brigando. Então, uma vez que você participa por imposição com a parte financeira, nós teríamos o direito de participar de uma discussão da melhor aplicação desse recurso. E nós não queremos interferir em nada. Nós queremos discutir grade curricular, por exemplo, da UEA. Quais são as potencialidades que nós temos em cada um dos municípios? Quais são os custos que nós precisamos levar para lá? Para que essas potencialidades possam ser desenvolvidas, gerando qualificação necessária para que o investidor utilize daquela mão de obra, gerando emprego lá, para que ele possa ter o resultado do investimento que ele fizer. É isso que nós queremos. Quando você fala da UEA, se nós pegarmos dados de 2016, um curso, um aluno matriculado na UEA, custou perto de R$14 mil ano. Ou seja, é uma mensalidade de R$1.000 e poucos reais. R$1.100, mais ou menos. Que não é uma mensalidade barata. Agora, se você pegar o número de diplomados naquele ano, o diploma da UEA custou R$137 mil. R$137 mil. Na conversão do dólar à época, dava perto de $53 mil. Um curso de ciências econômicas na Universidade da Califórnia custa $58 mil. Ou seja, o diploma tem custo do diploma de universidade de primeiro mundo. Ou seja, nós temos condições, sim, de utilizar desse recurso e preparar o que o Estado precisa seja feito para nós termos a sustentação que esse Estado merece ter, deixando de ser dependente e refém de Brasília como somos hoje. Enquanto isso, o custo de um interno no sistema penitenciário custa na ordem de R$5 mil. Dá para você pensar um pouquinho, não é isso? Vamos lá. Wilson, com relação, algumas pessoas me perguntam isso e muitas vezes eu não sei responder, até falando sobre a criação do CIEAM, da origem do CIEAM, qual foi a motivação? Foi uma divisão dentro da FIAM ou foi um complemento? Aliás, centros das indústrias existem em todos os estados. O que acontece é que a federação, tanto a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, os associados são os sindicatos de cada categoria. Então, Sindicato das Indústrias, então, a indústria de panificação, das olarias, Sindicato da Indústria de duas rodas, eletroeletrônico, esses compõem a federação. Os centros de indústrias são associados às indústrias, diretamente a esses centros. E aqui no Amazonas aconteceu isso também. Um dos fundadores ainda é vivo, que é o Dr. Mário Guerreiro, e à época eles procuraram um fórum, que foi o Centro da Indústria, para que as indústrias, independente da questão sindical, pudessem exercer o seu direito de pleitear os acordos, as defesas daquilo que compete tanto ao poder público com relação à gestão de incentivos
como aquilo que compete à necessidade e demanda de infraestrutura para assegurar a atividade dessas indústrias. Foi daí que o Senadústria foi criado, aqui no Amazonas. Uma outra questão é... Nós tivemos pequenas reformas necessárias no país, a questão da reforma trabalhista, que não foi talvez ainda o suficiente, mas já foi um avanço. Está longe de ser o que nós precisamos. Tá bem longe. Nós quisermos competir. Mas de alguma forma ela trouxe algum tipo de benefício para as indústrias daqui do Polo Industrial? Não, ela traz para a relação capital-trabalho. Você hoje deixa de ter interferência do sindicato e do Ministério Público do Trabalho e passa a discutir diretamente com o seu colaborador as regras que você vai seguir em termos de incentivo, em termos de carga de trabalho, em termos de horário de descanso. Isso já foi um avanço. Agora, o que eu quero falar é que muito se apregou das conquistas e das seguranças que o trabalhador tem. Nada disso foi afetado. Por outro lado, você vê, como você falou do teu filho, o meu filho que está na Austrália, todo mundo quer ir para os Estados Unidos e fazer a vida profissional por lá. Qual é a segurança trabalhista que a pessoa tem nos Estados Unidos? Nenhuma. A relação capital-trabalho é simples e direta. Você não tem fundo de garantia, você não tem penalização, você não tem segurança. Não. Você recebe pelo seu esforço. A partir do momento que seu esforço está correspondendo à necessidade do teu empregador, essa relação existe. A partir do momento que um dos dois deixar de ter a saúde que precisa, em termos de resultado, essa relação deixa de existir. Então não é nenhuma legislação que vai trazer a segurança que o trabalhador enxerga hoje. Não. O que vai trazer segurança e emprego para o país é um ambiente de trabalho que favoreça as duas partes. Primeiro, o capital, que ele tenha o retorno ao investimento que ele precisa e projeção de crescimento. Se isso acontecer, a geração de emprego vem naturalmente. Não adianta forçar emprego se você não tiver atividade econômica. E é o momento que nós estamos passando hoje. A atividade industrial no país tem caído. Nós já chegamos a representar 32% do PIB brasileiro. Hoje a atividade da indústria está perto de 15%. E em decorrência disso, os empregos gerados para essas indústrias. Você vê indústrias indo atender o país, se instalando no Paraguai. Você vê a indústria atendendo o país de produtos vindo da China, deixa de produzir aqui, exatamente por conta dessa burocracia, dessas amarras que nós temos hoje. Acrescentando sobre as reformas, qual seria a mais urgente e necessária para que realmente criasse um ambiente mais propício para o desenvolvimento do... Não, a primeira coisa que nós precisamos ter é a segurança jurídica. Você não pode ter alteração das regras do jogo no meio do caminho. É aquele negócio de você tá jogando um jogo e a hora que você tem a bola na marca de pênalti para bater e fazer o gol, o cara muda o gol de posição. Então isso traz para todo mundo uma insegurança muito, muito grande e você não há como você buscar investimentos num ambiente que a pessoa não saiba o que vai estar acontecendo amanhã. Quer ver um exemplo que aconteceu com o nosso estado na história recente? Em questão de 7, 8 meses, nós passamos por 3 gestores estaduais. Então, aquilo que eu tinha discutido com você, como regra, deixou de valer no momento que assumiu o segundo. Naquele período, se eu discutir alguma coisa com esse segundo, já diferente com o que eu discuti com o primeiro, deixou de valer porque nós tivemos o terceiro. E esse ato de segurança e interlocução causou uma reticência muito grande nos investidores, tanto é que você não vê nenhum investimento novo chegando em Manaus. Nós estamos aí há 2, 3 anos que você não tem uma fábrica nova chegando. Nós temos aí a notícia agora, se Deus quiser, de que a Gradiente volte a produzir, mas é uma retomada, não é uma nova instalação. Nós não conseguimos atrair nenhum grande investimento estrangeiro nos últimos 3, 4 anos. Nós temos a fábrica da BMW que estava dentro da Dafra e passou a ter o prédio próprio, mas já estava em Manaus. Nós tivemos sim empresas saindo. A Siemens foi uma grande perda para nós. Uma potência europeia de renome mundial, referência nos segmentos que atua, deixou de atuar aqui no nosso estado esse ano
por conta da falta de competitividade e por conta dessa estabilidade jurídica que nós vivemos. Quer dizer, além da instabilidade, Fred, só um minutinho, a gente vê esse descaso do poder público no polo industrial de Manaus. Nós falamos no início do problema do asfaltamento. Se você viajar para qualquer cidade da Europa onde tem um distrito industrial, isso aqui é um atrativo turístico da cidade. Exatamente isso. Isso gera receita para o município, gera para o estado e dá opções de turismo para a gente sair da mesmice, do encontro das águas e dos índios que estão lá do outro lado, lá, para você comprar artesanato. Daqui a pouco a gente vai falar com alguém que entende desse assunto, que já está aqui no estúdio, que é a Soraya Cohen, que escreve aqui a coluna de turismo aqui no seu JC, esse jornal que há 114 anos prega o desenvolvimento do Estado. Desculpa, é você. Deixa eu só complementar o que você falou. Nós tivemos 2 eventos internacionais de âmbito mundial aqui no nosso estado nos últimos 6 anos. Nós tivemos Jogos da Copa do Mundo, nós tivemos milhares de turistas nos visitando por conta dos Jogos, e é o que você falou. Foram visitar o Teatro Amazonas, foram ver o Conto das Águas, nós tínhamos que esconder o distrito industrial por conta da vergonha que dá você levar alguém para transitar. Imagina você trazer o presidente, o dono de uma empresa multinacional, para ver onde é que ele vai colocar o dinheiro dele para edificar uma atividade. E você passar pelo distrito industrial. Ele vê a planta dele já instalada. Então, o distrito industrial, como você falou, era para ser o 4º ponto turístico da nossa cidade. E nós perdemos isso. E quer ver um outro exemplo? Você vai, não precisa ir longe, em São Paulo, você tem centenas de visitantes diários à arena do Palmeiras. Você tem centenas de visitantes diários ao estádio do Morumbi. E você não tem um programa de visitação da Arena Amazônica. Aliás, o próprio Teatro Amazonas, ele fecha as suas portas num período que você, se o turista estiver aqui, naquele momento que está fechado, ele não consegue nem visitar o Teatro Amazonas. Ou seja, existe um hiato também de programas com atratividade para segurar o turista aqui. Pesca esportiva. São centenas de pescadores que chegam todas as semanas para pescar no Alto Rio Negro. Eles descem no aeroporto Eduardo Gomes, pegam um avião e voam até Barcelos ou até Santa Isabel. E lá embarcam num barco particular, passam a semana pescando, voltam, quando muito, pernoitam uma noite em Manaus e vão embora no dia seguinte. Quanto é que o Estado recebe desse turista? Zero. Zero. É verdade. Porque esses pacotes são todos fechados fora daqui. Quanto é que nós oferecemos de atrativo para que essa pessoa fique aqui 2, 3 dias curtindo, conhecendo o nosso estado, para que ela possa sair daqui e divulgar também os atrativos turísticos que nós temos? Nenhum. Nenhum. Então nós temos conversado com o Ossini, que hoje está à frente da Amazonas Tour, nós temos conversado com o secretário de Meio Ambiente, que é o Marcelo Dutra, porque nós podemos, e é uma coisa simples. Então esse turista chega aqui no nosso estado, vamos oferecer para ele uma licença de pesca estadual, que seja um certificado. Você vai fazer um cruzeiro, você passa pelo Triângulo das Bermudas, você compra um mapa, fala, um diploma, eu naveguei pelo Triângulo das Bermudas. Não é nada, mas você paga lá $15 naquele negócio. Vamos passar, o turista chegou aqui, tu vai pescar, vem cá. Você precisa pagar uma taxa, com essa taxa você vai ganhar esse diplominha é a sua licença para pescar aqui no Amazonas, para pegar o tucunaré, que é o único peixe, a região que esse peixe tem aqui. Como é que você faz isso também, aumentando a quantidade de peixe? Como é que você aumenta a quantidade de peixe? Dando infraestrutura para o pescador profissional. Hoje o cara vai pescar, dá um lance de rede, mata 5 toneladas de sardinha, ele embarca aquela sardinha no barco dele, mete o gelo em cima e vem baixando.
Se ele encontra um cardume de um peixe mais nobre, uma matrinchã, ele joga aquelas 5 toneladas de sardinha fora, embarca o matrinchã e chega aqui de tarde, aquele peixe que está embaixo está amassado, ele não tem valor comercial. 4h30 da tarde o urubu está escolhendo o peixe lá na Panaí. Então, você tem que soluções para isso, uma edificação com uma câmara frigorífica, aquele peixe que ele pescar, ele vai saber tratar, vai acondicionar e vai vender aquelas 5 toneladas do peixe que ele tiver tirado do rio. Com isso, você aumenta a oferta de alimento para o tucunaré. O tucunaré é o 6º ou 7º peixe dentro do paladar amazonense. Pede para o pirarucu, para o tambaqui, para a própria matrinchã, para a pescada, o jaraqui. Então, vamos fazer um programa focando na pesca esportiva? Vamos. Vamos proibir durante 2 anos, 3 anos a comercialização do tucunaré. Não precisa comercializar o tucunaré durante 2, 3 anos. Você aumenta a quantidade desse peixe, você vai atrair mais turistas. Então você fecha um ciclo desenvolvendo uma atividade que não dependa da Zona Franca. Justamente. E isso são soluções simples. Hoje nós importamos o tambaqui para comer aqui. De Roraima. De Roraima. Porque o produtor lá queria produzir aqui e os entraves proibiram. Sabe, então são coisas que nós precisamos sim, a sociedade organizada, aumentar a sua interlocução com o gestor e mudar o papel. Nós não vamos ser mais subservientes. É um acordo que nós temos com o dinheiro do público que é administrado por esse gestor, porque esse dinheiro não é público. Esse dinheiro é do público, porque é para ele que esse dinheiro tem que voltar. Em forma de saúde, em forma de infraestrutura, em forma de educação, em forma de segurança. Então essa interlocução nós temos que mudar também. É legal. Tem mais alguma Não, coisa? tem bastante coisa, mas eu acredito que o avançado da hora, temos a reunião do CAI, Isso. não queremos prender tanto, mas realmente tem muitas outras questões, né? Eu vou fazer mais uma então, já que E eu quero só fazer mais um. já que jogou a isca, eu tenho que pegar, né? Eu sou que nem tucunaré agitado aqui. Wilson, com relação exatamente à interiorização do desenvolvimento. A gente fala muito sobre a diversificação da matriz econômica do estado do Amazonas, isso aí já vem se falando e muitas vezes é apenas um argumento, é um slogan muitas vezes de governos e não se consegue se efetivar. Na sua avaliação, o que seria preciso para você romper com esse imobilismo que impede que se aproveite as muitas potencialidades que o estado do Amazonas tem, como foi relatada a questão da pesca esportiva e o turismo? Não, primeiro é o compromisso com esse objetivo. E esse compromisso é de todo mundo. Nós estamos escolhendo um gestor para encontrar os caminhos dentro das articulações políticas para que esse recurso que nós oferecemos para ele administrar frutifiquem naquilo que nós temos como objetivo, nossa sociedade. Então, passa por esse compromisso. Esse compromisso ele tem que ser através de representações dessa sociedade, por isso que a gente chama da sociedade organizada, para que muita gente tem o receio de retaliação, porque alguém falou alguma coisa que o governador, o prefeito, o ministro não gostou de ser, mas é o papel dele ser cobrado. Ninguém pediu para ele estar naquele cargo. É ele que se ofereceu. E nós estamos dando um voto, é um voto de confiança de que ele vai administrar esse recurso que nós pagamos, esse recurso é nosso, que nós estamos oferecendo para ele administrar, da melhor forma possível para atender os nossos direitos e interesses. Então, para você sair dessas amarras, você precisa ter inteligência para encontrar as alternativas, como eu falei. Nós não podemos dormir com o não por parte dos pseudo-ambientalistas. Não é o não. Nós temos inteligência espalhada por esse mundo de meu Deus que pode nos trazer as alternativas de contrapartida para uma possível agressão ao meio ambiente que aquela atividade vai gerar. Então, para esse investimento aqui, que você vai estar desmatando uma parte da floresta, a sua contrapartida é um reflorestamento, plantar não sei quantas 1000 árvores em algum outro local que tenha sido degradado no passado. E com isso você cria uma cultura desenvolvimentista sustentável.
O Canadá sobrevive hoje numa atividade madeireira. Você pega aquela parte das rochosas, toda aquela parte, ela é reflorestada porque os madeireiros se utilizam daquele insumo para as suas atividades, as construções de casas, as construções de imóveis. E isso é feito de maneira sustentável. Eu vou desmatar aquilo que eu plantei há 20 anos atrás, mas eu já estou replantando com antecipação. Você não ouve falar de redução da área de cobertura florestal do Canadá por conta desse reflorestamento. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa aqui? Por que para o Amazonas, quando você fala de mexer na floresta, nada pode? Não, nós temos o direito e necessidade. E para isso nós precisamos que esse gestor tenha a articulação, a inteligência e a competência de escolher as melhores pessoas, as melhores cabeças para encontrar as alternativas que nós precisamos. Antes de eu passar para o Wilson, para ele fazer as considerações finais, ele que é o presidente do Centro da Indústria do Estado, do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, que hoje comemora 39 anos de muita experiência, muita dedicação e muito trabalho em prol do nosso polo industrial de Manaus. E vocês, ano que vem, ao chegar aos 40 anos, vocês vão receber, vão ter aí um grande resumo da história do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Então, Wilson, eu quero, antes de te passar a palavra, eu quero aproveitar a sua presença e fazer um apelo aqui. Tá? Nós temos hoje, por causa da política, uma rixa entre o governador do estado e o prefeito de Manaus. O prefeito está aborrecido porque o governador convidou o seu vice-prefeito, que perdeu espaço político no partido do prefeito, para assumir uma secretaria onde vai ser injetado muito dinheiro para asfaltar Manaus, recuperar Manaus. Então, eu queria que as vaidades fossem deixadas de lado e pensasse no que é bom para a cidade. O prefeito tem essa obrigação de pensar o bem da cidade e dos seus munícipes. O governador tem a mesma obrigação de pensar no bem do Estado e de todos que aqui residem. Então, eu acho que é o momento, como o Wilson pregou no início, da união, né? Nesse sentido. Politicamente, pode brigarem, pode discutirem, pode não concordarem entre si, mas pensem no outro, pensem no cidadão, pensem na cidadania. Então eu faço esse apelo, porque agora virou uma guerra. Eu já ouvi, eu estava vindo para cá e estava escutando e vi na matéria, que o prefeito agora quer cuidar da segurança porque o governador não está cuidando como devia. E o prefeito não cuida dos buracos que ele devia cuidar. Então, gente, vamos parar de brincadeira e vamos fazer a coisa séria, né? Porque eu tenho o maior respeito, eu acho o Arthur uma excelente pessoa. Por mim, ele estaria no Senado da República defendendo o Amazonas, defendendo o polo industrial de Manaus. Fez muita coisa e faz pela cidade, mas tem certas coisas que não dá para a gente engolir. E esse é um assunto que eu não estou engolindo, e tenha certeza, meu amigo Arthur Neto, muita gente não engole isso. Então vamos parar com isso e vamos consertar a nossa querida Manaus. Wilson, os momentos finais seus. Bom, eu queria dizer que estar à frente do Centro da Indústria, ele é um misto de sentimentos. A carga de responsabilidade é muito grande por você representar não a entidade, mas os associados que ela tem e os empregos que esses associados geram na nossa cidade. Então isso traz um nível de cobrança muito alto para a gente. Mas dizer do orgulho, da satisfação também, de ter sido escolhido um dia para estar à frente desses associados através do Centro da Indústria e ter a convicção de que nós estamos buscando fazer o melhor, não só para os associados que nós temos, mas nós estamos abrindo um outro vertente, que o Centro da Indústria do Estado do Amazonas não é só da cidade de Manaus. Buscar desenvolver atividades industriais dentro das potencialidades dos demais municípios do nosso estado. Agradecer, Oswaldo, o convite e a deferência que vocês fizeram para com o Centro da Indústria, de estarmos aqui conversando um pouco sobre o entendimento que nós temos
dessa questão toda que envolve a nossa sociedade. Dizer do carinho que o Centro da Indústria tem e teve com a sua pessoa, com Guilherme Aloysio e com o Jornal do Comércio, que representam e muito aquilo de riqueza que é criada e gerada aqui na nossa terra, tanto pelo comércio, pelo serviço, pela agricultura e pela indústria. E dizer que o Centro da Indústria não vai jogar toalha. Uma coisa que nós não podemos é desistir do país. Isso nós vamos fazer. Eu, que conheço bem o Wilson, Fred, eu sei que ele está falando isso com sentimento. A gente vê a emoção nele. Eu estou aqui pertinho dele e eu vejo que ele fala isso porque ele é daqueles empresários que ele pensa muito nos seus colaboradores, nos colaboradores das demais indústrias que estão aqui implantadas. E ele tem esse sentimento de companheirismo pela classe, pelas pessoas que o ajudam na diretoria do Centro da Indústria, porque ele não faz isso só, e ele tem o reconhecimento da categoria pela liderança que ele exerce nesse setor. E, acima de tudo, é um brasileiro com B maiúsculo. E é um amazonense em todos os sentidos. Não nasceu aqui, mas ele gosta muito mais... Né? Nenhum de nós. Ele gosta muito mais do Tucunaré, gosta muito mais aqui do nosso estado e de sua gente, do que muita gente deixa de gostar. Então, Wilson, eu quero desejar a você, em nome do Fred, em meu nome pessoal, em nome do Dr. Guilherme Aloysio, do Jornal do Comércio, da Rádio Baré e da Amazon Play TV Digital, que esse finalzinho de ano, entendeu? Você pega aquela toalha e não deixa escapar, para que o ano que vem, com tudo revigorado, com novos governos, vocês consigam superar todas as adversidades que a cada dia é imposta ao modelo Zona Franca de Manaus. O último foi o concentrado, que até hoje não tivemos uma solução definitiva. Isso, nós não podemos permitir que aconteça mais esse tipo de situação. O caminhoneiro, que também merece o respeito, ele não pode ser usado, porque ele foi usado para penalizar uma outra categoria. E isso, infelizmente, a insensibilidade daqueles que estão lá em Brasília, no seu ar-condicionado, que nunca pisaram, não sabem o que é um buriti, entendeu? Querem simplesmente acabar com uma categoria e fechar um investimento importantíssimo para o nosso estado. Então, eu fico muito feliz em poder hoje ter participado aqui do nosso plantão JC Amazon Play. Especial, com certeza. Especial. Muito obrigado. Tá? E só uma dica, de vez de jogar a toalha, a gente pega a toalha, enxuga o suor e segue viagem. Não jogar a toalha jamais. Eu acho que nós temos competência, nós temos hombridade, e nós temos a perseverança, que é uma característica nossa. Nós não vamos desistir, não. Nós vamos fazer por onde. E é uma pena, eu sei que os compromissos profissionais do Wilson o impediram dele ser mais um, pela primeira vez, que poderia estar aqui disputando um cargo eletivo no estado do Amazonas, para que ele pudesse ecoar muito mais os seus pensamentos e as suas atitudes. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado, tá? coração. Obrigado, Fred. Estamos às ordens aqui. A gente volta daqui a pouco, recebendo aqui a nossa amiga, Fred. Soraya Cohen, que vai falar sobre a coluna Turiscando, que toda quinta-feira está disponível aos leitores do Jornal do Comércio. Eu sempre digo para vocês, qual é o telefone aí, Bia? Se você está com algum problema, você precisa de um remédio, aí ó, tá o endereço aí do JC. Economia, negócios, turismo, você encontra aqui. Ligue 2101-5500, converse com nossos consultores, que você vai poder se tornar um parceiro assinante do Jornal do Comércio, que há 114 anos presta excelente serviço à sociedade amazonense. Você tem a opção do jornal impresso ou do jornal digital aqui nesse telefone. Obrigado, daqui a pouco estamos de volta.